Agora vamos falar aí sobre as obras de Cristo. A natureza da expiação e da morte penal substitutiva, Paulo escreve: o salário do pecado é a morte. Mas ao invés de requerer nossa própria morte, Deus enviou Jesus Cristo para pagar por nossos pecados, levando a nossa culpa e morrendo na cruz por nós. A vontade do Pai era que Jesus levasse a cabo a obra da expiação, subentendendo assim que a morte de Cristo era inevitável para alcançar os resultados pretendidos. Após sua ressurreição, Jesus disse aos seus discípulos: não era necessário que Cristo sofresse as coisas e entrasse da sua glória? Significando que esse era realmente um único caminho. Se não houvesse nenhuma expiação, todos morreriam por seus próprios pecados, e a Bíblia indica que o castigo seria torturante e sem fim para todos. Então Jesus veio e salvou alguns, que serão os eleitos. Cristo foi escolhido antes da criação para ser o Cordeiro de Deus. A obra redentora de Cristo não foi uma reação ao pecado do homem. Antes, Deus decretou a queda do homem de forma que a expiação pudesse ocorrer. Ou seja, como a gente já falou, Deus é atemporal, ele não vive presente, passado e futuro. Então tudo isso já estava nos planos de Deus. Paulo escreve que a vida eterna foi prometida antes dos tempos eternos aos eleitos de Deus, e que Deus escolheu aqueles a quem ele redimiria, antes da criação do mundo. Visto que Deus é eterno ou atemporal, isso significa que nunca existiu a possibilidade de que ele não redimiria os seus eleitos através da morte de Cristo. Por conseguinte, alguns teólogos distinguem entre obediência ativa e obediência passiva de Cristo a nosso favor. O que isso significa? A obediência ativa de Cristo refere-se à tua perfeita devoção a nosso favor às leis divinas. Ele satisfez completamente as exigências morais de Deus, que por sua vez acredita tal justiça àqueles que creem a Deus. Já a obediência, que a gente chama de obediência passiva de Cristo, refere-se à penalidade dos pecados dos eleitos que ele sofreu. O pecado requer punição, e a justa penalidade da provocação contra Deus é o tormento sem fim no inferno. O outro teria que morrer no lugar do pecado para que esse ficasse livre e para que a justiça de Deus fosse satisfeita ao mesmo tempo. Contudo, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e assim nenhum ser humano está qualificado para morrer pelos pecados do outro, visto que cada um mesmo é culpado disso e receberia o justo castigo somente por seus pecados, se tivesse de sofrer sobre a ira. Isso aqui basicamente explica o quê? Se todos nós somos pecados, como que eu poderia morrer pelo seu, por exemplo, e libertar você? Não, eu já sou errado. Então, se eu morrer e for condenado ao inferno, consequentemente, eu já estaria cumprindo o meu erro, eu estaria cumprindo a minha condenação. Então, a única solução que tinha era um ser humano inocente morrer por outro, e assim sofrer verdadeiramente a penalidade do pecado, e ele mesmo não merecia. E foi aí que entrou Jesus. Embora Jesus não tivesse pecado, ele sofreu como todo pecador, visto que Deus soberanamente imputou culpa dos eleitos sobre ele. Ainda mais terrível do que a dor física foi o sofrimento espiritual e psicológico de carregar a culpa dos eleitos. Porque Cristo era um ser totalmente inocente, santo, sem pecado. Então ele nunca tinha sentido os efeitos do pecado sobre a consciência dele. E ele teve que carregar a culpa de todos os eleitos. Não de um, não de dois, mas de todos os eleitos. Então a dor psicológica e espiritual dele também foi talvez até muito mais do que a dor física. Não, logicamente, tirando aí a dor física de questão. Algumas pessoas podem se perguntar por que a morte de uma pessoa é suficiente para pagar os pecados. A resposta é encontrada em Romanos. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Ou seja, se a transgressão de Adão recaiu sobre todos, a graça de Jesus Cristo também transbordou sobre todos. Consequentemente, assim como uma só transação resultou na condenação, que eu acabei de falar, assim também um ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, que foi Adão, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, no caso Jesus, muitos serão feitos justos.
Então, assim como Adão representou toda a raça humana quando pecou, Jesus Cristo representou toda a raça humana aí na salvação, certo? E há aqueles que ensinam que em sua obra de expiação ele pagará completamente o preço do pecado por todo ser humano e, portanto, ninguém sofrerá condenação. Essa posição de universalismo é escandalosamente falsa, visto que a Escritura ensina que muitos serão enviados para o inferno por seus pecados no dia do julgamento. A Escritura ensina que há um inferno eterno. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. E que muitas pessoas serão realmente enviadas para lá. O versículo a seguir são apenas alguns desses exemplos. Se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos e os dois pés, sendo lançado no fogo eterno. E se o teu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, e ser lançado no fogo do inferno. Então ele dirá: aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. O universalismo real é claramente falso e herético, mas o universalismo hipotético parece que muitas pessoas com a posição que melhor se encaixa com a justiça, visto que todos têm uma chance de serem salvos. Consequentemente, a Bíblia diz que a fé e o arrependimento são coisas que Deus concede como dons aos seus eleitos, mas ele não concede isso a todos, e assim a fé não é de todos. Em Tessalonicenses. Então a fé é sim, a fé e é um dom, né, dos eleitos, dos que serão salvos. A conclusão necessária é a seguinte: dado outros aspectos do ensino da Escritura, a expiação ilimitada ou universal é impossível, porque a Escritura ensina que nem todos serão salvos, mas que muitas pessoas se perderão e sofrerão o tormento sem fim no inferno. Então Cristo, por mais que ele morreu pelo pecado, ele não vai conseguir salvar todos, porque alguns sim serão enviados ao inferno, e isso foi decretado por Deus desde sempre. Então a grandeza da expiação de Cristo é que seus eleitos não são limitados por fronteiras étnicas, sociais, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Então a natureza grandiosa e sem fronteiras do sacrifício de Cristo não tem ligação de que todos serão salvos, mas que todos os tipos de pessoas serão salvos. Não quer dizer que todos no sentido quantitativo serão, mas que sim no sentido de que não existe limite de tipo, de etnia social que serão salvos, certo? E a supremacia de Cristo. A Bíblia ensina que Cristo está num estado de exaltação sobre o Pai, inigualável por ninguém mais. Porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeitado, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho sujeitará aquele que todas as coisas sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. A supremacia de Cristo, ilustra pelas passagens bíblicas, supõe a suficiência de Cristo. A suficiência de Cristo significa que, mediante ele, temos tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade.
Isso está em Pedro, segunda carta de Pedro. E que não há necessidade de procurar outras fontes de poder e orientação espirituais, além das quais estão disponíveis através dele, ou seja, daquilo que Cristo ensinou. Muitas pessoas que alegam ser cristãs, no entanto, ficam envolvidas com práticas ocultas, tais como astrologia, horóscopo, necromancia e outros processos de adivinhação que são proibidos por Deus. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consultam espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não pratiquem adivinhação e nem feitiçaria. Certo? Alguém que procura assistência ou conselho espiritual fora daqueles fontes aprovadas pela Escritura torna-se uma pessoa prostituta espiritual e comete adultério contra Deus. Por quê? Porque se você acredita que a Bíblia é infalível, por que você vai procurar em outras fontes? Então, tudo que você tem que fazer é sempre buscar direcionamento, instrução, como a gente já disse, a Bíblia carrega tudo. Então, quando você, cristão, for procurar, você deve procurar justamente nas Escrituras sua direção espiritual, o seu aconselhamento, ou por intermédio de diretores espirituais da igreja. Você pode recorrer a padres, a mestres que estudam de fato a Escritura. Então, toda instrução não deve vir de outras fontes, não deve vir de astrologia, de adivinhação, deve vir sim da Bíblia. Então a fé bíblica demanda a afirmação e adoração do Cristo completo e não adulterado. Isso acarreta crença em sua preexistência e deidade, nascimento virginal, encarnação e humanidade, vida e ministérios terrenos, expiação através do sofrimento e morte, substitutivos e sua ressurreição física. O Cristo da Escritura é Deus manifesto em carne humana. Há várias religiões falsas nas quais Cristo é apresentado como um pouco menos do que um símbolo ideológico ou um exemplo moral. O verdadeiro cristianismo deve sustentar a supremacia e exclusividade de Cristo. O estudante de apologética ou religião comparada deve honrar a Cristo examinando os erros e contradições dentro desses falsos sistemas de pensamento e aniquilar totalmente suas pretensões de verdade. Aqueles que se chamam de cristãos e que ao mesmo tempo experimentam grande dificuldade com as reivindicações bíblicas de exclusividade deveriam examinar a si mesmos para ver se são cristãos autênticos, isso segundo Coríntios, ou se compreenderam muito erroneamente a mensagem do Evangelho e, portanto, experimentaram uma falsa conversão, porque não dá para você ficar com dificuldade com as reivindicações que a Bíblia faz, porque se ela é a sua verdade, você se converteu, é necessário que você tenha aí total fé e total fé na supremacia de Cristo, né? Total devoção à supremacia de Cristo. Então é isso, na próxima aula a gente vai começar a falar aí sobre salvação. Então até a próxima aula, um grande abraço e tchau! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!